Fronteira Notícias, primeira edição. Oferecimento Torra, a moda do preço baixo. Unifadra, Fundec Dracena, vestibulares, medicina e demais cursos, inscrições abertas. Medicina Dracena. Justiça condena motorista que estava embriagado e matou idoso de 65 anos em Prudente. O caso foi em 2014. Júnior Pascoaloto. Esta é a primeira decisão desse tipo, segundo o Ministério Público aqui em Prudente, mas ainda cabe recurso. Tem também os números da criminalidade na região. A gente traz ainda a previsão do tempo. E a mais recente pesquisa com a intenção de votos para o governo do estado. E o Fronteira Notícias recebe no estúdio, ao vivo, João Dória, candidato do PSDB. Ele vai falar sobre as propostas dele para a nossa região. Hoje é sexta-feira, dia 26 de outubro. Seja bem-vindo. Onze horas e 57 minutos. Boa tarde para você. Olá, boa tarde para você. Pela primeira vez em Presidente Prudente, um motorista que se envolveu num acidente de trânsito com morte e estava embriagado foi condenado pela Justiça à prisão. Ainda cabe recurso dessa sentença. Quem tem mais informações sobre essa decisão da Justiça é o repórter Júnior Pascoaloto, ao vivo. Boa tarde, Júnior. Há quanto tempo esse motorista foi condenado? Oi, Simone. Boa tarde para você, para a Cíntia e para todos. Olha, ele foi condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado, mas pode recorrer dessa sentença em liberdade. Ele foi condenado por homicídio doloso com agravante em embriaguez na direção de veículo. Segundo o promotor de justiça, o doutor Felipe Teixeira Antunes, foi feita uma pesquisa pelo próprio Ministério Público e essa é a primeira vez que um caso desse tipo é condenado dessa forma aqui em Presidente Prudente. O caso julgado é referente a um acidente de trânsito aqui em Presidente Prudente, na Avenida na Avenida Juscelino Kubitschek. Esse acidente aconteceu em 2014. Na época, um idoso de 65 anos, morador de Regente Feijó, acabou morrendo. Segundo o promotor, ele pode recorrer dessa decisão da Justiça para aumentar a pena do réu. O acidente foi no dia 8 de abril e, segundo o Corpo de Bombeiros, um carro invadiu a pista contrária e bateu de frente com uma picape, que capotou e parou com as rodas viradas para cima aqui no fundo de vale às margens da avenida. Nela estava o idoso, que ficou preso nas ferragens e ainda conforme os bombeiros foi levado para a Santa Casa de Prudente, onde morreu. O motorista do carro teve ferimentos leves, ele foi socorrido pelo resgate no local. Outros 3 veículos se envolveram nesse acidente porque não conseguiram frear, eles vinham atrás da picape. Mas o acidente, então, aí, de forma brusca, acontecido lá em 2014. Nós não conseguimos contato com a defesa do réu, mas ainda segundo o promotor, essa condenação serve de exemplo para a sociedade, para que ela se conscientize de que beber e dirigir gera consequências. Simone. Obrigada, Júnior. Boa tarde para você. Obrigada pelas informações. Gravíssima essa situação, né, Simone? E foram divulgados os números da criminalidade aqui na região, incluindo os do mês de setembro. E a gente separou aqui alguns deles para mostrar para você. Olha só, a gente começa com os homicídios dolosos, que são aqueles em que existe a intenção de matar. Eles caíram de 49 para 46, uma redução de 6%. Tem mais dados aqui para mostrar para você. Os roubos também diminuíram de janeiro a setembro, a queda foi de 19,5%. E agora a gente fala mais um pouco sobre isso. Temos aqui os furtos. Em 2017, eles seguiram uma tendência de queda, passaram de 7.100 para 7.900, redução de 10%. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Agora a gente vai falar do tempo, tem muita instabilidade atuando, por causa disso pode chover a qualquer momento aqui no Oeste Paulista. A gente começa mostrando para você imagens ao vivo de Presidente Prudente. Olha só, céu com muitas nuvens, um tempo bastante nublado, nuvens carregadas por aqui. A temperatura é de 25 graus nesse momento, à tarde chega aos 26 graus. Vamos dar uma olhadinha então como ficam outras cidades da nossa região. A gente tem aqui também para mostrar para você. Em Regente Feijó, máxima de 25 graus, Santo Anastácio 26, assim como Indiana e Salmourão, e máxima de 28 graus
em Dracena. Vamos dar uma olhada também como ficam os próximos dias aqui na nossa região. A sexta-feira, a temperatura varia entre 21 e 26 graus. No sábado, também 21 graus. Algumas pancadas de chuva podem cair principalmente à tarde. Já no domingo, dia da eleição, tempo firme, viu? E muito sol aqui na nossa região. E depois do intervalo, a gente vai falar sobre as eleições 2018. Uma nova pesquisa foi divulgada pelo Datafolha com a intenção de votos para o governo do estado. E hoje o Fronteira Notícias encerra mais uma rodada de entrevistas com os candidatos. Hoje é a vez de João Dória, do PSDB. Ele vai falar sobre as propostas aqui para a nossa região. O intervalo é bem rápido, 12h, 2 minutos. Eleições 2018, Datafolha divulgou a segunda pesquisa de intenção de votos para o governo do estado no segundo turno. Na pesquisa contratada pela TV Globo em parceria com o jornal Folha de São Paulo, a disputa entre João Dória, do PSDB, e Márcio França, do PSB, segue acirrada. Pois é, a margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Isso significa que, levando em conta a margem de erro, a chance do resultado retratar a realidade é de 95%. Vamos aos números. João Dória, do PSDB, tinha 44% das intenções de voto e oscilou para 43%, com a margem de erro vai de 41% a 45%. Márcio França, do PSB, estava com 40% e manteve os 40%. Na margem tem entre 38% e 42%. Brancos e nulos eram 9% e agora 9% também. Não souberam, não responderam, eram 7% e nesta pesquisa somam 8%. O Datafolha também fez a pesquisa levando em conta os votos válidos para o segundo turno. O critério é o mesmo do Tribunal Superior Eleitoral, que desconsidera os votos brancos e nulos. Veja então como fica o resultado com esse cenário. Considerando somente os votos válidos, João Dória, do PSDB, aparecia com 53% na primeira pesquisa e agora tem 52%. Com a margem de erro tem entre 50% e 54%. Márcio França, do PSB, somava 47% e nesta pesquisa 48%. Fica entre 46% e 50%. Eles estão empatados no limite da margem de erro. O Datafolha também mediu o potencial de voto e a rejeição aos dois candidatos. 38% responderam que com certeza votariam em João Dória. 34% com certeza escolheriam Márcio França. 18% poderiam votar em Dória. 21% em França. 42% não votariam de jeito nenhum em Dória. Mesmo número em Márcio França. 2% não souberam, não responderam se votariam em João Dória. E 3% em Márcio França. O Datafolha ouviu 2.394 eleitores em 73 municípios entre os dias 24 e 25 deste mês. A pesquisa está registrada no TSE. As eleições estão acabando, domingo já é dia de votação. Ontem a TV Globo promoveu o último debate entre os dois candidatos ao governo do estado de São Paulo, João Dória e Márcio França. Foram 2 horas para discutir propostas e visões de mundo. O clima também esquentou. A última vez, frente a frente. Às 8h30 da noite, os candidatos Márcio França, do PSB, e João Dória, do PSDB, chegaram à sede da TV Globo São Paulo, acompanhados das esposas e de políticos aliados. Eu espero que seja um debate propositivo. É isso que eu vou fazer. Propostas. Na porta da emissora, o clima entre as campanhas estava acirrado. Políticos e assessores esperavam pelo momento de entrar no estúdio, enquanto os candidatos se preparavam nos camarins, em meio a conversas e revisão de anotações. A gente geralmente estuda 2 temas no começo, né, e espera que o desenrolar do debate leve aos 2 finais, né? Na chegada ao estúdio, os candidatos foram recebidos sob aplausos de apoiadores. A posição de cada candidato e a ordem de quem faria as perguntas foram definidas por sorteio. Durante metade do tempo, o candidato perguntava para candidato sobre assuntos que eram escolhidos na hora. Universidades públicas? No intervalo dos blocos, os candidatos não descansavam. Eles aproveitavam para ouvir os assessores e afinar as estratégias para a volta do debate. A plateia, com 136 convidados da TV Globo e dos candidatos, aproveitava para comentar o desempenho de cada um.
Dória e França também puderam escolher os grandes temas que queriam falar aos eleitores. Abordaram as áreas de saúde, educação, segurança pública, agronegócio. Os candidatos também trocaram farpas e ataques. Por várias vezes, o mediador interveio para acalmar os ânimos da plateia. Os candidatos ainda tiveram tempo para uma mensagem final e, ao deixarem o estúdio, conversaram com os jornalistas. Acho que foi muito bom. Eu gostei. Agora é com os eleitores. São eles que vão decidir no domingo quem vai governar São Paulo pelos próximos 4 anos. O Fronteira Notícias está indo para o intervalo. E daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre eleições. O Fronteira Notícias recebe o candidato do PSDB ao governo do estado, João Dória, para uma entrevista ao vivo. Você está vendo agora imagens ao vivo de Presidente Prudente. A gente volta no instante só. Agora no relógio, 12h, 10 minutos. Amanhã tem plantão do Centro de Controle de Zoonoses de Prudente para coleta de sangue para exame que detecta a leishmaniose. Os agentes vão estar na rua João Antônio Bessegato, no Jardim São Domingos, das 8 da manhã às 4 da tarde. O plantão é destinado aos moradores dos bairros Jardim São Domingos, Itatiaia, Planaltina, Nova Planaltina e Jardim São Bento, que receberam um comunicado ou foram notificados. E também para aqueles em que o animal esteja com sinais da doença, como emagrecimento, lesões na pele e crescimento exagerado das unhas. Agora tem o esporte aqui no Fronteira Notícias. Por causa do segundo turno das eleições, a rodada do Campeonato Brasileiro foi antecipada e já tem time entrando em campo hoje à noite. Então, tem o mercado do Cartola prestes a fechar, não é mesmo, João? Boa tarde para você. É isso, Simone. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Mercado fechando hoje às 5h30 da tarde. A gente costuma falar do fechamento do mercado aos sábados, né? Mas por conta do segundo turno das eleições, então dessa antecipação da rodada, mercado fechando hoje. Então você tem aí mais ou menos 5 horas para poder ainda escalar o seu time. É reta final de Brasileiro, reta final de Cartola, as últimas oportunidades para conseguir aquela mitada, para conseguir subir algumas posições na liga que você está participando, entre elas a Liga da TV Fronteira. Então tem que caprichar sim na escalação para poder ir bem, quem sabe até aparecer aqui com a gente depois na semana que vem, né, Simone? Eu estou dando algumas dicas sempre por aqui, embora eu não esteja acertando muito, viu? Mas eu falo hoje do Santos. Eu acredito que tem um compromisso até teoricamente mais tranquilo, então 3 jogadores do meu time são do Santos. Vamos ver se dessa vez, enfim, eu acerto alguma coisa. Geralmente cada um tem a sua estratégia, né, Tílio? Como as pessoas podem, assim, focar no time? Geralmente quem já vai entrar em campo, geralmente tem gente que não gosta de colocar reserva. Cada um tem a sua estratégia, né? Tem, cada um a sua estratégia. Até bom você falar disso, porque teve o Palmeiras jogando na Libertadores no meio de semana. Tem jogos importantes no meio de semana que vem de novo com o Palmeiras. Então é bom sempre dar uma olhada, porque algumas escalações podem mudar de última hora, né? Os técnicos optarem por reservas, por outros titulares. Então é bom estar revisando essa escalação até às 5h30 da tarde, para não correr o risco de ter algum jogador que você colocou e não entrou em campo. E sempre tem um monte de gente mandando bem, né? Tem com certeza. Tem uma galera que parece que vive do Cartola, né? Manda muito bem mesmo e a gente gosta de mostrar sempre aqui. Então vamos ver se dessa vez é o seu time que vai aparecer aqui com a gente. Porque hoje à noite já tem jogo, né? Então, essa rodada que, olha, só tem jogão começando hoje à noite. Então eu te convido a olhar aqui com a gente na nossa tela a agenda dos grandes para essa 31ª rodada do Brasileirão, reta final. E essa rodada começa hoje com São Paulo e Vitória, 7h30 da noite. Os times se enfrentando lá na Bahia. O tricolor já foi líder do Brasileirão, hoje está na 4ª colocação, não está no momento bom, então quer muito voltar a vencer nessa partida de hoje à noite. Amanhã você está vendo também outras 3 partidas, o Santos enfrentando o Fluminense, inclusive esse jogo aqui na tela da TV Fronteira, às 4h30 da tarde. O Santos é o 7º colocado, está perto ali da zona da Libertadores, 3 pontinhos apenas. Então, olha como é importante vencer diante do Fluminense na Vila Belmiro. Tem também Palmeiras e Flamengo. E olha que jogo esse, hein, meu amigo? Inclusive, o Luiz Fernando, nosso editor de imagens, estava falando, essa rodada só tem realmente jogão. Palmeiras e Flamengo no Maracanã, às 7 horas da noite. Amanhã é o líder contra o vice-líder, 4 pontos separando um ou outro. O Verdão é o líder. Então, um jogo que realmente promete muito, Simone. E o mesmo horário para Corinthians e Bahia. Se enfrentam na Arena Corinthians.
O Timão não está bem no campeonato, 3 pontos só da zona do rebaixamento, quer voltar a vencer para dar um alívio aí para o seu torcedor nas próximas rodadas. Então, promessa de muito jogo bom, de muitos gols para a gente mostrar aqui amanhã, mostrar depois na segunda-feira. Vamos ver se seu time se dá bem nessa rodada. Então, todo mundo é só ficar na torcida, que hoje e amanhã tem bastante jogo, né? Tem bastante. Para quem gosta de futebol, é um cardápio cheio, né? Só ligar a TV. O problema é, muitas vezes, com a esposa, né? Brigar pelo controle, né, Simone? Mas tem muita opção para a galera aí. Dá para negociar bem. Não tem jeito, né? Bom, a gente falou sobre o Brasileirão, agora a gente vai falar sobre as notícias regionais que estão em destaque no portal. Se só tem jogão no Brasileirão, claro que tem matéria boa, reportagem boa no nosso portal. Olha só que legal, um Oswaldo Cruzense, de 21 anos, historiador, ele realizou um estudo sobre o Pacaembu e as mudanças na prática do futebol na capital. Um estudo muito bacana, ele foi estudante aqui de uma universidade em Prudente, o Matheus, de 21 anos. A gente fala um pouquinho mais dessa paixão dele pelo futebol, que ele levou esse gosto pessoal para o meio universitário e mais sobre esse estudo super interessante. Um outro destaque do dia é o basquete sobre rodas de Prudente. Amanhã tem uma partida super importante, semifinal da Série Prata do Campeonato Paulista. Então o time viaja nesta madrugada, né, de hoje para amanhã, e joga amanhã de manhã lá na capital, buscando aí uma vitória, buscando passar para a final desse campeonato que o time disputa, que é super interessante, muito bacana esse empenho da galera do basquete sobre rodas, né, Simone? Então tá jóia, então vamos aguardar todos esses jogos do Brasileirão, o esporte regional, e amanhã a gente está de volta para falar mais sobre esporte. Tá combinado, Globo Esporte já e eu te espero lá no nosso portal. Até mais. Tá jóia, obrigada, Tílio, por enquanto. Nessas eleições, as fake news, que são as notícias falsas, ganharam os grupos de mensagens da família, dos amigos, e isso gerou muita discussão. Antes do primeiro turno, Márcio Canuto visitou uma família que já estava atenta para não repassar essas mensagens com conteúdo não checado. Como será que a turma sobreviveu às discussões? O Canuto voltou lá. Agora que estamos na reta final das eleições, voltamos ao bairro da Moca, zona leste da capital, para saber desta família como ela agiu, como é que está o debate político e se esse pessoal recebeu muitas notícias falsas. Mas espera aí! Antes, eu vou dizer que família é essa. A gente se conheceu em agosto, quando viemos falar sobre compartilhamento de notícias falsas. Eles têm um grupo de 50 pessoas no WhatsApp, até com parente fora do país. Naquela época, a família já tinha um cuidado para não embarcar no que não era verdade. As pessoas já têm aquele favoritismo, os ânimos já ficam mais exaltados, então as pessoas tiram o critério objetivo de ver se é verdade ou não e acabam compartilhando só por conta de gostar ou desgostar de um candidato. E isso é que é perigoso. O fake news andou amperando por aqui? Eu e meu pai, todo dia no carro de manhã, no caminho da faculdade, ele via com as fake news, eu, pai, não é isso. Não, mas aquele negócio, eu falei, pai, lê um pouquinho mais. Ele falou, não, tá. Pessoas, talvez, da nossa geração, que não estão tão antenadas como eles, como os jovens, fica muito mais vulnerável a ser levado a determinado eixo, né? Vem agora uma eleição debaixo de muito conflito. A família ficou unida ou ficou dividida? Dividida. Ah, mas é assim, eu acho que é uma divisão saudável. Sim. Todo mundo tem respeito pelo candidato. Me conta a história direitinho. Verdade. O pau não comeu aqui, não. São acaloradas, as discussões são acaloradas. Ninguém cortou ninguém dos grupos, não. né? Não. Ainda falta um tempo, mas ainda estamos ilesos, ninguém graças a Deus. Pois é, estamos no segundo turno e as divergências continuam. Desculpa, mas por essas notícias, tudo que acontece, não dá, não tem como votar. Eu discordo. Eu acho que, na verdade, você está com uma venda nos olhos e não está enxergando a verdade que está estampada ali, no nariz. Você não acha que a venda pode ser ao contrário, você que está com venda? Não, acho que não. Eu tô ficando neutro, não opino mais, não falo em grupo nenhum sobre política, fico na minha até chegar o dia de votar
e passar por isso. Mais do que nunca, a opinião alheia deve ser respeitada. Isso sim, isso é democracia. A gente voltou a conversar com esse professor do curso de Gestão de Políticas Públicas da USP, também ouvido por nós em agosto. Viemos saber qual deve ser o comportamento nesta reta final. O nosso desafio maior agora é manter o diálogo, né? As relações elas ficaram muito desgastadas, isso foi uma eleição muito polarizada, que as pessoas desfizeram laços de amizade, as famílias pararam de se reunir nos almoços, né? Eu acho que o grande desafio é a gente entender que os dois lados estão de boa fé, buscando o bem, porque a gente faz parte da mesma comunidade política. Como é que vai terminar isso aqui, então? Tudo acaba em churrasco, na maior alegria. Então vamos fazer o seguinte, antes do churrasco, vamos dar um grande abraço aqui do Leão de todo mundo. No Brasil! A abstenção bateu recordes aqui no estado de São Paulo no primeiro turno. Lá em 1982, na primeira eleição direta para governador, a abstenção foi de pouco mais de 8,5%. Na eleição seguinte, caiu para a mínima histórica de 13,5%. E de lá para cá, só subiu até que chegou aos 21,5% neste ano. E um dos motivos para essa ausência é o desânimo das pessoas com a política. Veja na reportagem. Nós ponhamos presidente, ponhamos prefeito no lugar, nunca muda. Toda a vida é um lugar do mesmo jeito. A gente tá meio desiludido, né? Daí a gente fica meio... não dá muita ligação para esse tipo de coisa aí, né? Esse tipo de coisa que eles estão falando é a eleição para o governo do estado, que, dependendo do voto, pode mudar muita coisa, sim. Mas parece que os eleitores de Barra do Turvo, a última cidade de São Paulo antes do Paraná, são os que menos acreditam. Lá, a abstenção foi a maior do estado. Mais de 40% dos eleitores abriram mão desse direito. Porque não compensa mais votar, porque o jeito que está aí o nosso bairro, está tudo jogado aí, o jeito que está o nosso país hoje, está tudo abandonado. Não teve nem condição para vir para levar eu, né? Por isso que eu não fui votar. Barra do Turvo tem 7.729 habitantes. As principais atividades econômicas da cidade são o plantio de palmito, a venda de produtos do campo e a pecuária na produção de gado leiteiro. O município, de 54 anos, vê o progresso lentamente. Precisamos muito de estrada, asfalto, temos aqui diversas dificuldades também com as estradas aqui e local, serviço, precisamos de muitas coisas. O estado todo teve um recorde de abstenções, 21,53%. Na capital, o índice foi semelhante, 21,18%. Ou seja, dos mais de 9 milhões de eleitores paulistanos, quase 2 milhões não votaram. Mas nas cidades onde houve o recadastramento obrigatório, o índice de abstenção foi bem menor, como em Guarulhos, por exemplo, com 12,13%. E isso não é coincidência. É que nas cidades sem recadastramento, muitos eleitores falecidos continuam na lista. Por outro lado, quem nem apareceu para fazer o novo cadastro teve o título cancelado e não aparece na estatística de abstenção. Acho que esse é um desafio das democracias jovens, principalmente a brasileira, que é com que o eleitor sinta que o seu voto está tendo um impacto e ele decide, olha, vale a pena eu ir à urna, porque quem eu escolher, ou quem a gente escolher como grupo, vai fazer diferença lá na frente. O que é uma coisa que assim, o eleitorado brasileiro sente que não está acontecendo. A democracia funciona com participação não só na eleição, mas durante os 4 anos de mandato. A gente está indo para mais um intervalo. No relógio, 12h, 24 minutos. Márcio França, do PSB, visitou uma estação de metrô da capital hoje cedo e foi para Sorocaba, onde dá entrevista para a TV Tem, afiliada da Globo. Depois viaja para Campinas, onde será entrevistado pela EPTV, outra afiliada da Globo. Eleições 2018, hoje a gente recebe o candidato a governador pelo PSDB, João Dória. Vamos conversar com ele. Boa tarde, candidato. Boa tarde, como foi acordado com a assessoria de ambos os candidatos, o horário para a chegada aqui na emissora era meio-dia, então, como o senhor chegou agora, o seu tempo de entrevista será reduzido, começa a contar a partir de agora. Bom, o senhor é do partido que governa o estado há 24 anos, né? Venceu aí no primeiro turno, uma das eleições mais disputadas, com certeza. Mas alguns integrantes do seu partido declararam apoio ao seu adversário. Como é que o senhor pretende convencer o eleitor a votar no senhor, diante dessa situação? Cíntia, Simone, primeiro, perdão pelo atraso, e aos que estão nos assistindo agora.
Claramente temos uma eleição aqui no estado de São Paulo que reproduz a eleição nacional. Os partidos de esquerda aglutinados no Márcio França, que defende o MST, que tem o apoio do MST, que não apoia o agro e que é vermelho. Ele é esquerda. E eu, que defendo a livre iniciativa, que sou contra o MST, que sou a favor do agro, e sou de centro-direita e apoio o Jair Bolsonaro, claramente. Então, nós temos também aqui em São Paulo esse campo. Aqueles que frequentaram o PSDB e que são de esquerda, foram para o lado da esquerda e que fiquem lá. Eu não sou contra, faz parte da democracia. Mas eu não quero isso para o estado de São Paulo. Eu quero para o nosso estado aquilo que Jair Bolsonaro deseja para o país. Um país livre, soberano, gerando empregos, gerando oportunidades, apoiando o agronegócio, condenando o MST, apoiando a reforma fundiária, permitindo que tenhamos aqui, sobretudo nesta região, o apoio para a compensação aos municípios em função dos presídios também. Só uma pergunta, que a gente tem pouco tempo. O que o senhor pretende fazer em relação à reforma agrária aqui na nossa região? Primeiro, facilitar, evidentemente, não a reforma agrária, mas oferecer a condição para que aqueles que possuem terra tenham a legalização fundiária. Fizemos isso, inclusive, na capital de São Paulo. Foi o maior programa de legalização fundiária feito na cidade de São Paulo, foi na nossa gestão. Eu defendo isso. Em quanto tempo isso? No menor tempo possível. Nós temos que ser rápidos e ágeis. Aliás, é a minha forma de ser. Eu sou um gestor, eu sou menos político e mais pragmático. Um ano ou não? Eu creio que 1 ano é um prazo razoável para isso. Ok, vamos falar dos presídios. O senhor falou de uma parceria público-privada para a administração dos presídios. Como é que seria isso? Quanto o senhor pretende fazer isso aqui na nossa região? Cíntia, é um modelo que foi feito em Minas Gerais pelo ex-governador Antônio Anastasia, em Ribeirão das Neves. É o mesmo sistema americano, que tem na América parceria público-privada. O Estado e o município fornecem a terra, o espaço físico, o setor privado constrói e administra os presídios. Em Ribeirão das Neves, teve uma fuga em 5 anos, nenhuma rebelião, nenhum celular entregue e um tratamento digno aos presos. E lá preso trabalha, aqui também vão trabalhar. Não vão entrar celulares, não vai ser sala de visitas de PCC, os presos vão trabalhar, serão tratados com dignidade, mas vamos combater também saidinha. Lugar de preso é na prisão, vai cumprir a pena na cadeia. E quantos serão nessa situação aqui na nossa região? Todos? O senhor pretende colocar em apenas alguns? Nós vamos fazer isso gradualmente, não é possível fazer isso de uma única vez. E respeitar também aqueles que são os profissionais que atuam na penitenciária. São os agentes penitenciários, agente sério, agente dedicado. Vamos estabelecer, evidentemente, novos protocolos talvez mais modernos e nada de celular, tecnologia para evitar qualquer celular. Não vai entrar mais celular em presídio em São Paulo a partir da nossa gestão. E quero reafirmar, preso vai trabalhar, inclusive para pagar o seu custo. Não vai ser a sociedade dos homens de bem que vão pagar o custo do preso na cadeia. Ele vai trabalhar, vai ter a remissão de pena para cada 3 dias de trabalho, 1 dia a menos, mas vai pagar o custo que ele representa para a sociedade. O senhor também defendeu a compensação tributária aos municípios que têm presídios, né? Claramente. Como que isso funcionaria aqui e em questão de valores? Como que ia funcionar esse projeto por aqui? São cálculos que devem ser feitos. Não é justo que municípios, por exemplo, aqui da região de Prudente, de toda essa região do estado, tenham custo para saúde, educação, transporte e segurança e não receba nenhuma compensação. Isso é injusto. Nós vamos oferecer essa compensação através de impostos do governo do estado de São Paulo para os municípios, para os prefeitos. Para Como que possam... isso e quantos por cento? Isso depende de cada região e de cada presídio. É sempre a equivalência ao número de prisioneiros, de presos que estão em cada região. Mas nós vamos fazer. O importante é que esta compensação será feita. Ela é justa. Ela é absolutamente justa, Simone. Não é razoável que aqui você consuma a saúde, ambulância, enfermeiro, médico, insumos, equipamentos, a polícia, carros da polícia, etc. E a população é que paga isso? Não, vai mudar. Na minha gestão, isso vai mudar. Ok, vamos falar rapidamente de pedágios. O senhor falou em reduzir o valor dos pedágios. De quanto seria essa redução? Já tem um planejamento? Nós temos praticamente todos os contratos, Cíntia, vencendo agora em 2019 e 2020. Os contratos vencendo, nós vamos renovar com redução do pedágio. Isso vai variar de estrada para estrada, de rodovia para rodovia, em função da extensão e do tipo de benefício que eles terão que continuar a fazer, principalmente nas vicinais. As rodovias vicinais serão recuperadas pelas concessionárias como parte do nosso programa. E vamos ter também 2 modalidades de pedágio. O pedágio flexível, depois dos horários de pico, a metade do preço. Você paga menos, podendo sair do horário de pico. E a tarifa ponto a ponto. Você só paga por aquilo que você usar. Numa estrada de 100 quilômetros, usou 20,
vai pagar 20, não vai pagar os outros 80. Rapidamente, como o senhor falou sobre o Corujão da Saúde para estar minimizando aí, reduzindo as filas e consultas nos hospitais. Como que isso funcionaria aqui, a partir de quando? Imediatamente, o Corujão da Saúde, em São Paulo, nós reduzimos uma fila, aliás, eliminamos a fila de 476 mil pessoas, Cíntia, que aguardavam há 2 anos e meio para fazer um exame de imagem, que leva 15 minutos, com hospitais privados. E usamos o horário a partir das 19 horas, aliás, por isso, Corujão da Saúde. Vamos usar os hospitais privados dessa região, conveniá-los, pagar tabela SUS, nenhum centavo a mais, e utilizar as salas de exame que ficam vazias à noite, para atender a população carente, fazendo com que as pessoas que nunca frequentaram hospitais de rico possam frequentar e serem bem atendidas. Ótimo. Muito obrigada, então. A entrevista está encerrada. Uma boa tarde para você. Muito obrigado, Cíntia. Muito obrigada, Simone. Um bom dia a todos. Domingo, 45, hein? E por hoje é só. Uma boa tarde para você. O Fronteira Notícias, segunda edição, é depois de Espelho da Vida. Fronteira Notícias, primeira edição. Oferecimento Torra, a moda do preço baixo. Unifadra, Fundec Dracena, vestibulares, medicina e demais cursos, inscrições abertas. Medicina Dracena.